Quando eu saí da sessão de Homem-Aranha no Aranhaverso, em janeiro de 2019, a sensação que eu tive, claramente, foi a do fascínio de ter testemunhado algo novo. De um frescor que há muito tempo eu não sentia vendo um filme de super-herói e que, infelizmente, se tornou ainda mais raro nos anos que vieram depois. Com uma narrativa incrivelmente ágil, eficiente tanto nos momentos de humor quanto naqueles mais dramáticos, todos equilibrados com maestria, e inteligente ao empregar sutilmente os aspectos mais quadrinescos da sua trama absurda, como multiversos, colisores interdimensionais, versões diferentes dos mesmos heróis, tudo isso como subtextos sobre a multiculturalidade e sobre o rompimento de barreiras em plena era Trump. Aquela produção pegou todo mundo de surpresa ao apresentar estilo e técnica revolucionárias que, para todos os fins, se tornaram um novo paradigma de todo o mercado de animação. Não é à toa que na minha crítica em texto que eu escrevi lá em janeiro de 2019, eu comentei o seguinte: sou capaz de apostar que o estilo dessa animação influenciará uma penca de outros projetos daqui pra frente. Algo que a família Mitchell contra as máquinas, a Intergalactic, os Caras Malvados e o Gato de Botas 2 não tardaram em confirmar. Pois a boa notícia é que passados 4 anos e meio desde aquele milagre, os animadores da Sony Animation retornam e repetem e expandem a façanha aqui nesse Homem-Aranha através do Aranhaverso, que comprova que o êxito do filme anterior não foi um mero golpe de sorte. O roteiro dessa continuação aqui foi novamente escrito pelo Phil Lord e pelo Chris Miller, que já tinham escrito o filme anterior e que dessa vez ainda dividem a função com o David Callahan, que tá inscrito já alguns outros filmes de super-heróis aí. E esse novo filme aqui, ele reencontra o adolescente Miles Morales cerca de 1 ano e meio depois dos eventos do filme anterior, depois dele ter virado o novo Homem-Aranha e depois dele ter recebido a visita de vários outros Homens-Aranhas vindos de outras dimensões diferentes. Custando encontrar um ponto de equilíbrio para suas atividades de estudante comum e de super-herói, o Miles vem obtendo resultados cada vez piores na escola e frustrando cada vez mais os seus pais, que sentem que o menino tá cada vez mais estranho e mais distante. Tudo muda, porém, quando a Gwen Stacy reaparece no universo do Miles Morales e revela estar equipada com um dispositivo, um aparelho que permite a ela viajar pelos multiversos, e é um aparelho que foi entregue a ela pela Mulher-Aranha e pelo Miguel O'Hara, também conhecido como Homem-Aranha 2099. Assim, ao correr atrás da Gwen na volta para a dimensão dela, o Miles acaba indo parar num universo povoado por infinitas outras versões do Aranha, e tudo o que acontece a partir daí eu vou manter em segredo para poder evitar spoilers. E aliás, o fato de haver tantas surpresas a serem descobertas aqui nesse novo filme é um dos fatores que mais atestam a favor do Através do Aranhaverso, que afinal de contas é uma continuação de um filme cujo sucesso foi completamente inesperado, que ninguém viu chegando e que se destacou por razões estilísticas muito específicas e que inclusive fizeram a Sony Animation vencer e derrotar pela primeira vez em anos a Pixar no Oscar, que era um estúdio aparentemente imbatível e que naquele ano tinha lançado Os Incríveis 2, mas que perdeu pro primeiro Aranhaverso. Portanto, seria muito fácil para esse novo Aranhaverso simplesmente repetir a mesma fórmula do filme anterior, com os mesmos ingredientes, sem nem sequer tentar adicionar qualquer ingrediente novo àquela receita. Felizmente, porém, não é o caso. Se Aranhaverso 2 brilha, e brilha muito, é por conta de méritos que podem e devem ser considerados méritos seus. E se no filme passado a gente ficou surpreso com a possibilidade de versões anime, noir e até suínas do Aranha, cada uma com seus estilos de animação totalmente distintos, surgirem em tela, no mesmo plano, em perfeita harmonia, sem causarem qualquer tipo de desequilíbrio ou estranhamento, dessa vez a estratégia é elevada à enésima potência, já que ao longo dos 140 minutos da projeção, a gente vê desde bonequinhos Lego até projeções live action de certos rostos familiares, passando pelo Homem-Aranha clássico da série animada de 1967, pelo espetacular Homem-Aranha da série de 2008, que eu adoro, por um gato-aranha que cospe teia, por um abutre saído de um universo renascentista, que inclusive se move numa taxa de frames por segundo mais baixa, por uma versão indiana cujo universo inteiro respeita uma lógica visual própria, e claro, por um punk-aranha que parece rabiscado a lápis e colado com adesivos de cadernos dos anos 90. Como é possível que toda essa variedade de estilos não resulte em bagunça? É difícil, mas o trio de diretores composto pelo Joaquim dos Santos, que trabalhou na série do Avatar, A Lenda de Aang, o Kemp Powers, que trabalhou no Soul, e o Justin K. Thompson, que tá estreando na função, conseguem estabelecer uma lógica visual que ao mesmo tempo respeita aquela do filme anterior e também a expande ao seu próprio modo. Com isso, as estratégias encontradas por toda a equipe de animadores continuam a surpreender o espectador ao buscarem uma aproximação entre a estilização propiciada pelo audiovisual e a linguagem dos quadrinhos, que afinal de contas, são o material base desse projeto aqui em específico. O estilo dos traços e das texturas continua combinando aspectos
aspectos tridimensionais e bidimensionais, chegando a um resultado que, de certa forma, facilita a inclusão de rabiscos, onomatopeias, grandes ou pequenas, brincadeiras com plano de fundo quando os heróis à frente executam uma ação de impacto, e até mesmo umas bolinhas que permeiam os personagens e os cenários da dimensão do Miles e que simulam um erro de impressão que costumava acontecer em revistas mais antigas. E, aliás, um outro efeito que é incorporado aqui é o da aberração cromática, que distorce as cores nas bordas das silhuetas. O mais interessante, contudo, é que mesmo lidando com uma série de elementos gráficos simultâneos e que estão sempre em constante movimento, os três diretores sempre fazem questão de compô-los e mostrá-los com clareza e organização visual, nunca permitindo que eles se tornem confusos ou perdidos no meio da tela, como tinha acontecido num outro filme que eu gosto bastante, que é A Família Mitchell contra as Máquinas, também da Sony. É um filme que eu, como eu falei, gosto bastante, mas é um filme que em alguns momentos era tanta informação visual perdida e pipocando pelo meio da tela que em vários momentos eu confesso que eu fiquei meio confuso ali. Aqui no Aranhaverso 2 isso nunca acontece. Ele usa também aquele velho recurso de dividir a tela em múltiplos quadros, mais uma vez remetendo à linguagem das HQs, para mostrar a ação através de pontos distintos e com isso torná-la mais compreensível, mais inteligível. E todas essas sequências, vale apontar, são embaladas pela excelente trilha do Daniel Pemberton, que confere não só dinamismo, mas personalidade ao filme. Porém, o que mais espanta no Aranhaverso 2 é perceber como que essa inquietação estilística, ela serve para enriquecer não só os momentos de ação ou bom humor, mas também os momentos mais intimistas, introspectivos e dramáticos da narrativa. E para isso ajuda muito também o fato de o filme romper com qualquer necessidade de aspirar um realismo, um rompimento que, afinal de contas, a animação, com a sua propensão natural à estilização, ajuda a executar com mais facilidade. E assim, quando a gente visita o universo da Gwen Stacy, esse universo ele é apresentado numa abordagem visual mais aquarela, vamos dizer assim, no qual as cores, intensidade e proporção mudam de plano para plano, não precisando respeitar uma continuidade rígida a cada quebra de plano, e servem também para poder refletir o estado emocional íntimo dos personagens que estão ali ocupando a tela. Quando a Gwen corre para abraçar o pai, por exemplo, o azul ao redor dos dois vai se tornando gradativamente rosa ou amarelo, ilustrando visualmente o afeto e o calor humano que vão surgindo no meio daquele encontro ali. E vocês perceberam que, por falar em cores, as cores aqui do ambiente estão começando a mudar porque é final de tarde e o sol tá começando a se pôr. Nesse sentido, aliás, o Através do Aranhaverso me surpreendeu por se revelar um filme bem mais pausado do que eu esperava encontrar. Ele reconhece a importância de você parar a ação e a adrenalina às vezes para poder respirar e se concentrar nas trocas de diálogos, nos suspiros e até nos silêncios dos personagens. E por melhores que sejam as sequências de lutas e salvamentos e perseguições que ocorrem no filme, os melhores momentos do Aranhaverso 2 pra mim são aqueles mais introspectivos, que enfocam, por exemplo, as brigas entre o Miles Morales e os pais, que são brigas que, ao mesmo tempo que servem pra distanciá-los, elas também salientam o quanto que eles são valiosos uns pros outros. E também, ao mesmo tempo, outra coisa que me pegou muito nesse filme foi a relação da Gwen com o Miles Morales. Pra mim, a melhor cena do filme, a minha cena favorita de todo esse filme, é uma cena que envolve um toque sutil, mas significativo entre as mãos de ambos os personagens, que eles estão ali no pôr do sol e eles se encostam rapidamente e depois se afastam. É um momento tão pequeno em escala, mas ao mesmo tempo ele diz tanto sobre os dois personagens, que me conquistou completamente. E são passagens dramáticas que, no entanto, elas não funcionariam nem em um terço do que elas funcionam se não fosse o apego que a gente estabeleceu por aqueles personagens. E o Miles Morales, em especial, ele continua a se revelar um protagonista fascinante, bem-humorado na forma com que interage com os vilões e com cidadãos comuns, e a sua introdução aqui não poderia ser mais apropriada nesse sentido, fazendo jus à alcunha de amigão da vizinhança, pela qual o Homem-Aranha é tão conhecido. O Miles Morales soa desde o início como um adolescente que, como tal, custa encontrar um equilíbrio entre os seus compromissos, no caso entre a sua vida de estudante comum e a sua vida de super-herói, numa crise existencial que obviamente remete àquela que a gente viu ser trabalhada brilhantemente no Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Essa inexperiência e jovialidade do Miles, claro, ganham contornos e dimensões ainda maiores graças à ótima performance do Shameik Moore, que retrata bem o humor, as dores e as incertezas do protagonista, e é uma performance que é muito bem contraposta pela do Oscar Isaac, que encarna o Miguel O'Hara, ou Homem-Aranha 2099, como um aranha tão implacável e tão intimidador, embora convicto das suas ações, que a gente começa a se questionar sobre a índole, sobre a natureza das motivações do personagem, ou mesmo se ele é vilão mesmo. Dito isso, uma das personalidades mais fascinantes do filme é a da Gwen Stacy, que é apresentada na voz da Hailee Steinfeld como uma figura que é fascinante na sua atitude e nos seus gostos e
nas ambições que compõem a sua persona, ela é uma personalidade que a gente entende perfeitamente por que o Miles Morales se apaixona tanto por aquela garota, porque ela realmente é uma pessoa muito interessante, só que ao mesmo tempo, o filme dessa vez traz uma vulnerabilidade que torna a personagem mais complexa e que é uma vulnerabilidade que tinha ficado ausente do filme anterior. A gente não tinha conhecido a Gwen Stacy nesse nível como a gente conhece agora nesse segundo filme. E eu acho fabuloso como que as relações entre a Gwen, o Miles e os seus respectivos pais, ambos policiais, são espelhadas no terceiro ato, com a montagem excelente do Michael Andrews alternando entre os dois núcleos nos seus respectivos mundos, e vai criando uma escalada emocional que vai subindo e subindo e subindo e vai fortalecendo a tensão cada vez mais e mais e mais e vai deixando o espectador cada vez mais à beira da poltrona até que subitamente o filme acaba. Afinal, essa é só a primeira parte de uma história que ainda promete se concluir em março do ano que vem, quando o Homem-Aranha, além do Aranhaverso, chegar às telonas. E se esse sentimento de anticlímax não chega a ser exatamente um problema pro Através do Aranhaverso, ao menos cria uma sensação de incompletude que, claro, torna o exercício de discuti-lo um pouco mais complicado, já que vários dos elementos que a gente pode vir a estranhar na narrativa desse filme aqui podem perfeitamente vir a se justificar, e provavelmente virão a se justificar no próximo filme. É por essa razão, inclusive, que nas raras ocasiões em que eu resolvo discutir uma série aqui no canal, eu não costumo comentar, não gosto muito de comentar a série de episódio por episódio. Eu prefiro mais pegar a temporada completa no final e discutir essas temporadas já fechadas, depois que elas já se concluíram. No fim das contas, Homem-Aranha Através do Aranhaverso é um filme que eu acho que ele se alonga um pouquinho mais do que o necessário na sua segunda metade, que consiste mesmo na preparação do terreno pro próximo filme. Eu tenho minhas dúvidas se essa história, ela realmente necessitava de 5 horas, juntando, né, as partes 2 e 3, pra ser contada. Mas isso aí, claro, é uma coisa que eu só vou descobrir daqui a 9 meses, quando eu poder ter acesso ao panorama completo da coisa. Mas ainda assim, o Homem-Aranha Através do Aranhaverso é uma obra que certamente faz jus àquela que a antecedeu. E se a gente levar em conta o quanto que os filmes da série live action do personagem têm se tornado cada vez menos ambiciosos e menos proeminentes em termos estilísticos, os resultados e os feitos da série Aranhaverso como um todo se tornam cada vez mais raros e, por consequência, cada vez mais notáveis. Eu gostei muito do Homem-Aranha Através do Aranhaverso, e eu não sei porquê, mas eu sinto o cheiro e tenho o pressentimento de que tem mais um Oscar vindo por aí pra série. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Homem-Aranha Através do Aranhaverso, diz aqui embaixo nos comentários, sua opinião é muito importante. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, compartilha pra geral, vamos aumentar aí a quantidade de inscritos aí. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.